Fala, turma! Tudo pizza? Mais uma aula de Química, então, com o professor JP. Tudo pizza. E agora, vamos deixar a pizza de lado, né? E vamos procurar trabalhar com vocês, dando continuidade ao bloco de equilíbrio químico. E para isso, nós temos o deslocamento de equilíbrio, aula de número 4, falando do princípio ainda de Le Chatelier, que são fatores externos que interferem diretamente no equilíbrio químico, podendo, né, ser considerado como concentração, temperatura, pressão, temperatura, concentração, catalisador, são exemplos de fatores que interferem. Então, na aula 1, falamos da concentração. Aula 2, falamos da pressão. 3, falamos da temperatura. E a aula 4, fechando com catalisadores. Certo? E quero mostrar para vocês alguns pontos do catalisador. Já devemos, né, ter observado que no dia de hoje os automóveis, principalmente, têm que ter catalisadores para o bem-estar da comunidade. Como, por exemplo, a função de um catalisador que é colocado no escapamento de um veículo tem uma colmeia, né, um formato de uma colmeia, que tem um filtro, né, poroso de porcelana, que tem a função de converter os gases que são produzidos na combustão, principalmente a incompleta, que gera muitos gases tóxicos, e ele converte em gases não tóxicos, né, que sai gás carbônico, sai vapor da água, né, alguns tipos de óxido, mas nem tanto quanto aos óxidos de nitrogênio, né, o NOx, né? E aí, queridos, isso é um catalisador em veículos, tudo bem? Quando se passa para dentro do estudo de reação em equilíbrio químico, catalisador pode ser os metais, alguns metais, por exemplo, níquel, né, paládio, podemos ter ali o ferro, algumas espécies catalíticas, tudo bem? Que quando colocado numa reação, vai ter o quê? A produção, vai ter rendimento da reação, só que no intervalo de tempo menor. E estamos sempre ouvindo a função de um catalisador: aumentar, acelerar, o quê? A velocidade da reação química. Então, se eu não tenho catalisador, a reação ela vai acontecer? Vai. Só que de uma maneira mais lenta. Uma etapa número 1 mais lenta. Vai produzir rendimento X? Vai. Quando se coloca um catalisador, vai ter o mesmo rendimento, só que o equilíbrio químico vai atingir em um tempo menor. Se aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Tudo bem? Tudo pizza? É isso aí. Então, se aumenta a velocidade, diminui o tempo. Só que a produção vai ser a mesma. Não vai ter mais produto sendo formado porque eu utilizei catalisador. É tanto que o catalisador, ele participa nas etapas iniciais, a intermediária, e na final ele é devolvido, né? Ele é regenerado no final, né? Então, se eu tenho etapa 1, tem etapa 2, o catalisador se faz presente. E na equação global, quando eu faço a equação global, aplicando até a lei de Hess, você obtém o que é a equação realmente dita, que são os reagentes formando produto. Ou esses produtos, no sentido inverso, né, passam a ser reagentes e os reagentes passam a ser produto. Por quê? É uma via de mão dupla. Tudo bem, galerinha? Então, vamos aqui agora com o JP ler alguns pontos sobre catalisador. Aumenta a velocidade da reação no equilíbrio. Ponto. Se aumenta a velocidade, diminui o tempo. E o equilíbrio é atingido em um tempo bem menor. Por quê? O catalisador, ele acelera. Lembra das enzimas? Né? Enzimas são catalisadores biológicos que aceleram a velocidade da reação naquele determinado órgão do nosso corpo, fazendo assim o processo muito mais rápido. Quando se tem enzimas, né, biológicas, são catalisadores biológicos. Depois, o equilíbrio, né? Diminui também a energia de ativação. Esse EA aqui significa energia de ativação. Então, você tem uma curva,
né, que você representa ali uma reação endotérmica ou exotérmica, lembra das aulas de termoquímica, e aí você tem uma curva sem catalisador, que mostra o caminho que a reação se processa. E tem também a adição de um catalisador, que o caminho vai ser modificado, o tempo vai ser bem pequeno, e a produção vai ser a mesma, com ou sem catalisador. Então, essa energia de ativação, vou te mostrar ela no gráfico como que funciona. Não altera as constantes de equilíbrio, tanto do Kp quanto do Kc, né, principalmente essas constantes, e não desloca a reação nem para a direita e nem para a esquerda, simplesmente com essas funções de aumentar a velocidade da reação. Tudo pizza? Então, vou apagar aqui para vocês, desenharei um gráfico e começar a interpretar o gráfico, né, classificando se a reação é endo, se é exo, conhecer ou revisar aqui o estado complexo de formação desses reagentes, o caminho que a reação se processa. Tudo bem? Vamos lá. Então, o catalisador fica para vocês esse conceito de que, né, ele realmente tem estas características para a velocidade da reação. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma reação A, reagente A, mais reagente B, formando aqui AB. Tudo bem? Então, você tem uma reação genérica. E vamos jogar no gráfico aqui. Jogando no gráfico, vamos ter essa cautela de interpretar. A princípio, galera, vou colocar aqui a entalpia, tá? A energia aqui está na unidade de quilocalorias. Zerou. E aqui dizemos que é o caminho ou o sentido da reação. Fazendo aqui uma retomadinha de termoquímica. E aí, vou mostrar para vocês a parte que representa os reagentes. A parte alta lá, né, onde vai ter a formação do complexo. E aqui, produto. Certo? Então, já dá para você identificar e classificar. Endoexo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho os reagentes. Vou considerar o caminho direto. A mais B. E aqui eu tenho a formação de AB. Então, vamos aos valores. Lembrando que esse pontilhado aqui para trás mostra que é a entalpia dos produtos, viu, queridos? Ó. Pontilhadinho aqui. Você olha comigo esse valor. Olha esse valor. Vamos lá. HR. Entalpia dos reagentes. É a quantidade de energia existente nos reagentes para iniciar a reação. HP. O HP eu tenho nos produtos. Está lá na frente, mas você volta aqui, ó, seus olhinhos, tá? Você bate os olhinhos lá e vem aqui, ó, olhando ali, tá? HP é produto. E agora, precisamos colocar valores. Vamos colocar um valor aqui de 20. Vamos colocar um valor aqui de 30. Então, qual é a quantidade de energia dos reagentes? A entalpia dos reagentes? 30. Entalpia dos produtos? 20. Beleza? Tudo pizza. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui o gráfico, né? Colocando aqui a unidade de quilocal. Só para dar mais espaço aqui para nós. Certinho, porque nesse ponto aqui tem algo que vai ser formado. Beleza? Então, vamos lá. Se você quer calcular a variação de entalpia, ó, se você quer calcular a variação de entalpia entre o eixo dos reagentes e produto, você simplesmente aplica a diferença de produto menos reagente. Vem comigo aqui, ó. Ó, variação da entalpia é HP menos HR.
variação da entalpia, produto. Olha comigo no gráfico, quanto que vale o produto aqui, ó, vem cá, ó o produto, 20. Quanto vale a entalpia dos reagentes? 30. Então, quando você fizer a continha, vai dar número de menos 10 quilocal. Turma, quando o ΔH é negativo, que tipo de reação você classifica? Exotérmica. E exotérmica é o quê? Liberação de energia. Significa que o ΔH é menor que zero. Óbvio, né? Tá aqui para vocês. Certo? Então, essa variação aqui, ó, quanto que ela vale? Menos 10. Tá? Menos 10. Queridos, agora veja o seguinte. Precisamos determinar essa energia aqui, ó, que a gente chama de complexo ativado. Essa parte alta, o ápice, né? O complexo ativado. Então, o que acontece? Eu tenho reagentes, esses reagentes estão em colisões, né? Elas estão ali em choques, né? Etc., favoráveis ou não, está acontecendo, tá, né? Principalmente os choques, né? As colisões bem favoráveis, efetivas, que a gente diz, né? Cinética ali. E aí chega lá em cima, tem um complexo, em que essas substâncias, elas começam a ter uma interação, né? A formação do produto. Quando as ligações são rompidas das substâncias, né? As ligações são rompidas, são formadas novas substâncias e o produto, ele é aparecido, né? Forma-se aqui o produto. Então, a princípio, nós temos aí a variação de entalpia na casa de menos 10 quilocal. Classifica, né, em reação exotérmica, né? Esse caminho da reação. Tudo bem? Agora, esse complexo ativado, dá para você chegar aqui, ó, com a linha pontilhada também, ó, e colocar um valor. 20, 30, vamos jogar aqui um 35, tá? Um 35. Beleza? Então, você tem ali a energia do complexo ativado, que vai estar se rompendo umas ligações entre reagentes e formando uma interação nova lá nos produtos. Tudo pizza? Dá uma olhadinha lá, tá? Dá uma olhadinha lá para que você interprete essa parte aí do gráfico. Analisando cada etapa dessa que envolve entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos, o complexo ativado, para definir a energia de ativação. Certo? E essa energia de ativação, ela se dá entre o complexo ativado e o eixo dos reagentes. É o que nós vamos mostrar aí agora para vocês, esse valor da energia de ativação da curva que tem catalisador e da curva que não tem catalisador. Então, vamos lá. Esse eixo aqui, ó, esse eixo do complexo ativado até o eixo dos reagentes, ó, essa linha pontilhada sai do complexo ativado, a linha da entalpia dos reagentes. Essa parte aqui, querido, nós chamamos de energia de ativação. Essa energia de ativação, ela está relacionada com a energia que a reação vai iniciar. Energia mínima fornecida para que uma reação inicie o seu processo. E aí você pode fazer o cálculo da energia de ativação? Posso. O que é energia de ativação, queridos? É o complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Ok? Quebrar aqui o gráfico. Energia de ativação é igual. Complexo ativado. Olha lá quanto que vale. 35. Menos a entalpia dos reagentes. 30. Então, fazendo a continha aqui, você passa a ter energia de ativação igual a 5 quilocalorias. Tudo bem? Então, você tem aqui, ó, a energia de ativação, 5 quilocalorias.
Essa é a energia mínima para a reação sem catalisador. Hein? Essa aqui está sem catalisador. Então, essa é a linha, a curva sem catalisador. Quando você coloca um catalisador, vai diminuir a energia de ativação. Olha aqui, vou sair desse ponto e vou para cá também, que é o produto. Ó. O interesse de informação é produto. Então, olha só, vou fazer essa curva aqui, ó, para você ver que surge um novo valor aqui, ó. Olha lá, certo? Então, ó, abaixou. Essa linha aqui, ó, dá uma analisada aqui nesse ponto. Ó, o que é que fez? Abaixou a energia de ativação. Quando se colocou um catalisador. Então, essa curva vermelha que eu fiz aqui, ó, está com catalisador. É interessante analisar isso, hein? Ó, vim analisar aqui junto. Quando se colocou com catalisador, você percebe que teve uma diminuição da energia de ativação. Diminuiu a energia de ativação. Ok? Posso até fazer ela mais em pezinha aqui por dentro, não tem problema. Isso aqui é só um esboço. Ó. Só um esboço. Olha lá. E de todo jeito você vê que houve a modificação do caminho. Então aqui, ó, para cá, continua o quê? Reagentes. Então, ó. Certo? Então você vai ver que quando se coloca o catalisador, há uma diminuição nessa energia de ativação. Correto? Deu para perceber? Então, aqui, ó, tem, ó, o E.A, né? Energia de ativação dessa curva catalisada. Aqui você tem a linha vermelha, que é o catalisador. Mostrando que diminuiu a energia de ativação e aumentou a velocidade da reação. O equilíbrio atingiu-se num tempo bem menor, comparado a sem catalisador. Tá? E aí você fala, e a energia de ativação? Ó, a energia de ativação da curva sem catalisador está aqui embaixo. 5. Numericamente 5. Hipoteticamente criado esse exemplo. Se você pegar a catalisada, você tem que ver que vai ter um ponto, ó. Sempre, né, pessoal, em cima desse ápice, onde é o complexo ativado, existe um valor. Digamos que é 35, vamos colocar aqui que seja 33. Olha lá. Então, quando você colocou aqui esse valor hipotético, ó, 33, um exemplo, tá? Aquele valor lá de cima, que é o complexo ativado, correto? O complexo ativado da curva catalisada. Ó, complexo ativado da curva com catalisador. Olhando para a esquerda, tem um valor de 33 kcal. Se você aplicar o cálculo, pagar aqui, tá? Tensão para fazer a continha. Ó, energia de ativação, complexo ativado menos entalpia dos reagentes, com catalisador. Com catalisador. Beleza. Então, vamos calcular ali a energia de ativação com o catalisador. Então, você vem e faz a continha. Energia de ativação é igual. O complexo ativado, a energia do complexo ativado da curva catalisada. Olha para a esquerda, 33. Menos a entalpia dos reagentes, 30. Então, quando você fizer a energia de ativação da catalisada, vai ser igual 33 menos 30, deu 3 kcal. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Que a sem catalisador deu uma energia de ativação de quanto? 5. E a com o catalisador deu uma energia de ativação quanto? 3. Então, o catalisador, meus queridos, ele tem a função de diminuir a energia de
ativação. Consequentemente, aumenta a velocidade. E o equilíbrio é atingido em um tempo menor, certo? Pisa no acelerador. Entre um trecho A e B, com segurança. Aumentei a velocidade, eu fiz o percurso em um tempo menor, tá bom? Então, o caminho aqui foi modificado. Por quê? Coloquei um catalisador, um paládio, um níquel, um ferro, tá bom? Por quê? Vai catalisar. E ele é regenerado no final. Ele é devolvido na reação. Obtém-se a equação global e ele tira e você tem o catalisador novamente. Certo, pessoal? Então, isso aqui, ó, é para você familiarizar as reações exo e endo, né? A diminuição dessa energia de ativação está escrito aqui, ó, na curva catalisada e a não catalisada. A vermelhinha é com catalisador, a preta é sem catalisador, né? E aí você faz os cálculos e analisa. Aqui é a quantidade de energia, né? E a reação é classificada como exotérmica. Joinha, pessoal? Compreendido aí? Espero que vocês, né, ao chegar nessa parte aqui, vocês interpretem bem o gráfico, né? Ouçam, vejam as análises feitas aqui no gráfico. Isso aqui é meramente para você familiarizar ao equilíbrio. Por quê? A mais B produz AB. E o AB também, ele pode, no sentido inverso, se decompor em B e em A. Passar a ser reagente também. Se ele é produto, ele pode ser reagente. Se esses são reagentes, eles podem ser também produtos, no sentido inverso. Tudo bem? E o catalisador não desloca nem para a esquerda e nem para a direita. Porque ele tem a função somente de diminuir a energia, aumentar a velocidade, diminuir o tempo e a produção ser a mesma. Entendeu? Então, vamos agora compreender outros casos de gráfico que tenha, certo? Outros modelinhos, né, de gráfico que vocês analisem junto aqui comigo, porque eu vou apagar aqui, e vocês dêem uma analisada, aí nesse gráfico, tudo bem? E o patamar, lembrando que esse patamar aqui, ó, que a gente faz, sempre é reagente. Ele pode estar em cima ou pode estar embaixo. E do lado de lá, você tem o quê? Produto. Pode estar na parte de baixo ou em cima. Isso você vai calcular pela variação da entalpia. Correto? Então, você vai calcular pela variação da entalpia. Se a entalpia for positiva, você tem uma reação endotérmica. Lembra? Aí, se colocar o fator temperatura, quando se aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica. Por isso que é importante classificar as reações no decorrer dos exercícios, das aulas, se é endo ou se é exo. Tudo bem, galera? Então, aqui, ó, outro caso. Eu tenho... Ó. Olha lá, velocidade. E aqui, o tempo. Tempo em segundo, velocidade, vamos colocar que seja metros por segundo. Tudo ok? E aí, vamos lá. Eu saio aqui de um ponto, que é reagente, faço isso. Saio do ponto zero, que é produto, e vou encontrar lá na frente. Olha lá. O que é que eu quero mostrar para vocês nesse gráfico? Que daqui para frente, ó, atingiu o equilíbrio, correto? Ó. Ó. Daqui para frente você tem o equilíbrio. Olha lá. Está terminado lá. E aí, querido? Você tem o tempo aqui, ó, de equilíbrio, T2. Então, o que é que acontece? Você tem essa curva aqui, ó, sem catalisador.
tá? Sem catalisador, que no caso é a velocidade da reação, é a velocidade, né, da reação no sentido que direto, certo? Porque isso aqui eu tenho como reagente, essa aqui eu tenho como produto, tudo bem? Show de pizza? Então eu tenho essa aqui como produto. E aí produto vai formando, reagente vai consumindo. Ó. Reagente consome, produto se forma. Chega um certo tempo, atinge o equilíbrio. Por que eu coloquei T2? Porque no equilíbrio você vai ter o quê? O tempo bem menor. É isso que eu quero mostrar para vocês. Reação direta e reação inversa. E aí vem, ó. Essa aqui, ó. Um catalisador agora, ó. Olha lá. Mostrou que nesse ponto aqui, você tem o tempo 1. Tempo 1, tempo 2. O que é que você interpreta de lá? Essa linha pontilhada, ela tem catalisador. Ela tem catalisador. Correto? É a curva catalisada. Essa pontilhada vermelha que eu estou fazendo por dentro, ó, pontilhada, reagente e produto. Atingiu o equilíbrio, ó, num tempo bem menos, em um tempo menor que T2. T2 atingiu o equilíbrio depois, porque ela está sem catalisador. Então, ela vai ter um tempo muito maior para atingir o equilíbrio. Quando eu coloco catalisador, então, ó, bem antes. E o produto aqui, ó, vai ser o mesmo. Então, eu tenho o reagente A, né? E tenho o produto B. Então, A, B, A formando B. E aí mantém-se as concentrações aqui, ó, genericamente, tá, pessoal? Reagente A e o produto nosso B. Aí, o que é que eu tenho aqui, ó? As concentrações de A e concentrações de B, elas são iguais, analisando aqui, se você vir de lá para cá, você vai achar um ponto bem aqui, ó. Elas são iguais. E constantes, né? Além de ser iguais, elas mantêm essa constante. E as velocidades, tanto da direta quanto da inversa, que essa aqui é o sentido inverso, você tem velocidade 1 igual sendo velocidade 2, que garante o equilíbrio da reação química. Certinho, pessoal? Então, diante desse gráfico aí, gostaria que vocês analisassem, né, quando que realmente atinge o equilíbrio. Né? E aí você visualiza, que tanto a catalisada e a sem catalisada, elas vão produzir o mesmo rendimento. Elas vão ter o mesmo rendimento segundo a lei do nosso amigo Chatelier. Lei Chatelier. Correto? Então, vamos ficar atento a essas partes aí dos gráficos, porque você vai encontrar vários gráficos mostrando que o tempo ele é bem mais curtinho, com catalisador e sem catalisador. E vai depender dos vários tipos de gráficos aí, que vocês vão interpretar. Então, eu estou mostrando para vocês gráficos que tem a curva do catalisador e a curva sem catalisador. Ok? Do mesmo jeito que você pode ter o gráfico, ó, certo? Você pode ter o gráfico de duas maneiras, mostrando aqui o comparativo, né? Como se fosse o mesmo tamanho certinho dos gráficos. E aqui eu tenho, ó, tempo 1. Beleza? Então sai do zero, quem é?
Quando sair do zero, você tem produto. Sai de uma quantidade inicial. Quem é? Reagentes. Então, reagentes e produto, nesse ponto aqui, atinge o equilíbrio, nesse tempo, tá? Então, você tem a concentração aqui e tem o tempo. Ou posso ter a velocidade e ter o tempo, para comparar a velocidade em função do tempo, ou concentração em função do tempo. E aí, queridos, o que é que nós podemos fazer? Representar no outro gráfico, fazendo isso aqui, ó. Tá? Não é que aproximou e tal, etc. E mostrar que o equilíbrio atingiu aqui, ó. Vamos supor, nesse gráfico, T2, tá? T2 e aqui T1. Então, você tem concentração aqui, pode ser a concentração e o eixo do tempo. Posso ter a concentração e o eixo do tempo. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que essa aqui tem catalisador. Tem catalisador. E o que é o catalisador? Tempo é menor. E essa aqui está sem catalisador. Vamos lá. Se você analisasse o tempo aqui, digamos que fosse de 3 minutos. Nessa aqui, vamos dizer que seja de 2 minutos. Claro que tem esses valores bem explícitos no gráfico. Aí, querido, você vai analisar, ó, os gráficos são os mesmos, né? A reação aqui é a mesma. Aí eu mostro uma sem, o tempo é maior. Outra com catalisador, o tempo é menor. Veja no gráfico, né? Encurtou mais esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui, ele deu uma diminuída. E esse trecho aqui, ele deu uma alongada. Significa que quando não tem o catalisador, a reação ela processa em um tempo maior. E quando eu coloco o catalisador, o tempo de processo ele é bem menor. Certo? Mantendo as condições aí de concentração e tempo. Entretanto, o uso de catalisadores não altera o rendimento da reação, nem a constante de equilíbrio, como a gente já disse lá no início, porque não interfere na composição da mistura. Tudo bem? E aí, ficamos com essas informações gráficas hoje, nessa quarta aula de deslocamento de equilíbrio, né? Aplicando a lei de Le Chatelier. Tudo bem? Que um equilíbrio, ele pode sofrer, sim, deslocamento para a direita ou para a esquerda. E, às vezes, não desloca quando utiliza catalisador. E quando você aplica, por exemplo, pressão em que o número de mols são iguais reagentes e produtos, você vai dizer que não há deslocamento, porque os volumes são iguais. Mas tem ocasiões que vai deslocar para a direita ou para a esquerda, mediante o aumento do fator pressão. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido mais esta aula sobre catalisador. Coloque em prática. Depois eu venho mostrando vários exercícios de aplicação na nossa atualidade para resolver gráficos que envolvam catalisador. Mas não se esquecendo que a termoquímica aqui é interessante, porque vai te dizer todas as características de entalpia, de variação, de complexo ativado, e o gráfico ele não vem por si só analisar se tem ou não tem catalisador. Tem uma série de informações. Tudo bem? Tudo pizza? O catalisador, ao ser inserido no sistema, ele vai diminuir a energia de ativação, vai formar o complexo ativado, naquele gráfico primeiro que nós mostramos para vocês, e vai criar um caminho menor para atingir o equilíbrio químico. Um abraço, galerinha. Fiquem com Deus. Acione o meu canal. Inscreva e deixe lá seu like, o seu joinha. Vou deixar aqui o card de outras aulas anteriores. Um abraço do seu professor e amigo JP e que a gente possa se encontrar nas próximas aulas com um bloco de exercícios. Vou estar resolvendo vários exercícios de várias universidades, né, trazendo aí principalmente provas aí mais atuais, vestibulares mais atualizados, beleza? Tudo bem? Tudo pizza? Fui! Tchau!